Apoio Silmac. Se tem moda, tem Silmac. Segalas Alimentos. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida. Amado povo de Deus, você que é telespectador da TV Galega, esse nosso programa com a igreja, com você, com sua família e também com seu coração. Alegria sempre de tê-los aqui na nossa programação da TV Galega, trazendo sempre um momento de reflexão, oração e de espiritualidade ao coração seu e também ao coração da sua família. Jesus ressuscitado, estamos pós-Páscoa, nesse clima de espiritualidade, celebrando a ressurreição de Cristo Jesus, que está no meio de nós, que caminha conosco e que está vivo nos nossos corações e também na nossa vida. Por isso, Jesus ressuscitado, ele aparece aos discípulos várias vezes e ele conforta os corações desanimados. Ele confortou os corações desanimados dos discípulos de Emaús. Os próprios discípulos de Jesus, como diz o Evangelho de João, pós a ressurreição de Jesus, estavam dentro de uma casa com as portas fechadas, com medo dos judeus. E esse medo aprisionava o coração dos discípulos de Jesus, como também às vezes nesses tempos de enfermidades, de pandemia, a gente também traz várias síndromes e sobretudo os medos que aprisionam os nossos corações e dificultam a gente ao entendimento da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois da ressurreição, Jesus, eu penso que com o medo dos discípulos e com o encontro do ressuscitado com os discípulos, ele traz a ressurreição para os discípulos. Ressurgir alguém do medo através da coragem, do ânimo e através da fé, este é um ato positivo, é uma ressurreição interior, é uma ressurreição da sua própria espiritualidade e também da sua própria fé. Às vezes a gente morre na fé interiormente por causa dos nossos medos. O medo traz sempre o sentimento de dor, de sofrimento e de atrofiamento espiritual. Então Jesus ressuscitado, no encontro com os discípulos, agora ele trabalha a ressurreição deles, enviando a missão de anunciar o Cristo ressuscitado a todos os corações. E também a nossa ressurreição, que pós-Páscoa a gente celebrou o Cristo ressuscitado, ele está vivo no meio de nós. Não tenhamos medo de praticar o bem, de fazer o bem, e sobretudo no mundo que está tão doente e tão enfermo, mesmo diante da pandemia, mas também na família, na vida pessoal de cada um, de cada uma, a gente vai criando esses medos, vai ficando doente também, e neste mundo anunciar o Cristo ressuscitado, que não precisamos ter medo. Vamos cuidar uns dos outros, como cuidar da sua própria saúde, e assim acolher no coração a presença do Cristo ressuscitado que vive, trazendo vida em abundância a cada um de nós. Mas é preciso fazer a nossa parte. Esse encontro se dá somente com Jesus ressuscitado. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho da minha ressurreição, da sua ressurreição, da nossa ressurreição, e ele é o caminho da nossa vida eterna. Como é que eu posso fazer esse caminho interior do meu encontro com Jesus ressuscitado? Meu Senhor, meu Deus, minha salvação, meu caminho, minha verdade, minha vida e meu amigo. Ele que disse para os discípulos: eu não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo que eu ouvi do meu Pai.
Olha como Jesus nos chama de amigos, não de servo. Ele não é nosso patrão, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, Ele é nosso Redentor, e Ele é o amor que foi pregado na cruz e executado na cruz, que sentou no banco dos réus e que deu a vida por mim e por ti. Prova de amor maior não há do que doar a sua vida pelo seu semelhante, pelo outro. E Ele provou esse amor por mim e por ti, desejando nos salvar. Então é um amor que foi ao extremo, é um amor que foi à condenação, é um amor que foi à execução, é um amor que sentou no banco dos réus e foi julgado, é um amor incondicional, é um amor eterno e é um amor incondicional para ti e para mim. Então, como é que dos medos dos discípulos Jesus levanta? Como diz o Salmo 117, o Senhor nos levantou com a sua mão. O Senhor sempre nos levanta. O Senhor não nos quer prostrado no medo, nas síndromes, na insegurança e no vazio, e nem na enfermidade. O Senhor nos quer animados, o Senhor nos quer vividos na sua ressurreição e mergulhados na sua ressurreição e encorajados na sua ressurreição, que a gente possa ressuscitar por dentro, ressuscitar o que está morrendo na sua vida. Às vezes a sua consciência, às vezes a sua responsabilidade, às vezes a sua espiritualidade, às vezes a sua fidelidade está morrendo. Você sabe o que morre na sua dimensão espiritual, física, mental, psicológica, emocional. Você sabe o que está morrendo às vezes nos órgãos teus físicos, onde precisa maior tratamento médico ou de um profissional de saúde. Então, se você sabe e você conhece um pouco da sua dimensão humana e física, você imagina o Senhor. Você imagina o Senhor que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo restaura, que tudo cura, que tudo transforma e que tudo vivifica. Mesmo aquilo que está morrendo, o Senhor vivifica. Por isso, como diz o Salmo 117, o Senhor nos levanta com a sua mão. Então, quem é que se apresenta a Jesus na casa com medo dos judeus? Jesus ressuscitado. E ele, obtendo esta misericórdia, os discípulos, eles se tornam misericordiosos. Esse é o caminho. Jesus diz: vinde a mim, aprendei de mim. Mateus capítulo 15, vinde a mim, aprendei de mim. Então nós temos dois caminhos: ir ao encontro do Senhor. Onde você vai ao encontro do Senhor? Na palavra. A palavra não precisa ser reescrita. A Bíblia não precisa ser reescrita. A Bíblia precisa ser lida. A palavra precisa ser meditada, contemplada, lida e escutada. Ela já foi escrita, ela já é revelada, ela já é profecia. E por isso é palavra de Deus. E é palavra de Jesus nos evangelhos. Então ela não precisa que você possa reescrevê-la em outro livro. Não, não é isto. Ler a palavra, meditar a palavra, acolher a palavra, escutar a palavra, refletir a palavra, orar a palavra do Senhor e deixar que esta palavra ela possa transformar o meu caráter, a minha personalidade, as minhas ações. Você sabe que a gente, quando deixa se iluminar as suas ações pela palavra de Deus, vai criando em você um novo caráter como pessoa humana, um novo homem,
uma nova mulher. O que mais hoje nós temos dificuldades é de escutar a palavra do Senhor. A gente escuta a palavra dos amigos, a gente escuta a palavra dos companheiros de trabalho, a gente escuta as palavras ali e ali, tantos aconselhamentos que edificam e que não dizem mais nada. Mas a palavra do Senhor a gente se torna distante, preguiçoso, preguiçosa, omisso, surdo espiritualmente, onde a gente não tira mais o tempo da escuta, da contemplação e da amizade com o Senhor para escutar a palavra. Isso vai tirando de ti a fé. Isso faz me recordar o livro do Gênesis, o livro da criação, logo no início do livro do Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3 do Gênesis, que fala da criação de toda a natureza e do homem. O que mais assim me chama a atenção é que quando diz lá na palavra do livro do Gênesis, Deus criou, por exemplo, o peixe, e Deus, quando criou o peixe, olhou para a água do mar e deu vida para ele. E ele na água vive. Deus criou toda a vegetação, a planta. E quando Deus criou a vegetação, a planta e as árvores frutíferas para o alimento de toda a natureza, ele olhou para a terra, porque a planta precisa germinar essa semente na terra. Está lá no livro do Gênesis. E quando Deus criou o homem e a mulher, sabe para quem Deus olhou? Para si mesmo. Está lá. Deus olhou para si mesmo e fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então, isso me faz refletir na palavra da criação que, tirando o peixe da água, o peixe morre. Tirando a árvore da terra, a planta da terra, ela morre, ela murcha, seca e morre. E hoje nós vivemos num mundo onde pessoas e as ações estão tirando Deus da vida do homem e da mulher. E aí o que acontece conosco? O que acontece com o peixe? O que acontece com a planta? A gente morre espiritualmente. E será que a gente não está morrendo espiritualmente? Porque deixa pessoas tirarem Deus da gente? Deixam amigos tirarem Deus da gente? Deixam a razão tirar Deus da gente? Deixam as emoções tirarem Deus da gente? Deixam as coisas práticas, as coisas físicas, as coisas materiais, as preocupações somente com a matéria, tirar Deus da gente? Olhe lá, pergunte à sua consciência se alguém ou certas circunstâncias no percurso da sua vida não está tirando Deus de ti. Mas nunca esqueça, já está escrito no livro da criação, livro do Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, olhando para si mesmo, Ele os criou à sua imagem e semelhança. Então, sem Deus você morre. Morre a sua fé, morre a sua esperança, morre a sua alegria, morre a sua paz. E aí você fica confuso, bagunçado no coração. Toda pessoa que quer construir a sua história sem Deus, ela já começa a morrer na sua própria história e na sua própria vida. E como hoje o mundo nos leva a querer construir uma história de vida sem Deus, uma educação sem Deus, uma formação de certos valores, entre aspas, sem Deus. Você começa a morrer para si mesmo. Você começa a morrer para a sua história e você começa a morrer para a sua fé e para a sua esperança. Não é por nada que no finalzinho do Evangelho de Mateus, Jesus já disse: quando o Filho do Homem voltar,
na face da terra, será que ainda ele vai encontrar fé? É uma pergunta que o próprio Jesus fez. E ele fez essa pergunta e respondeu aos discípulos, porque ele sabia o que está acontecendo. Ele é dessa geração nossa. Então, por isso, será que quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé sobre a face da terra? É Jesus quem está dizendo. Por isso, amados telespectadores, para obter a misericórdia, eu diria que Cristo ressuscitado, ele ofereceu aos discípulos 3 dons. O primeiro, ele ofereceu a paz. Quando eles estavam dentro de casa, com as portas trancadas, 3 vezes, diz o Evangelho de João, ele disse: a paz esteja convosco. Nós sabemos muito bem que sem paz você não tem a leveza, não tem o amor, não tem a paz, não tem a tranquilidade, não tem a paziguidade dentro de você. Então, ele nos dá a paz. Os discípulos estavam angustiados e com as portas fechadas. E por isso uma pessoa angustiada, ela não tem paz. E o que mais hoje a humanidade está vivendo? A angústia da enfermidade, a angústia da doença, a angústia da pandemia, a angústia da espera da vacina, a angústia da espera do remédio da cura, para que tudo possa voltar na normalidade que a gente sonha e planeja para os próximos anos. Mas é um planejamento nosso, não sabemos o que há de vir. A única coisa que a gente sabe da nossa história é o dia de ontem e o que passou na nossa história. Isso sabemos, contamos, podemos até escrever. E a gente vive somente o dia de agora, o hoje, um dia de cada vez. Mas ninguém sabe o dia de amanhã, né? Quando a economia vai voltar a crescer, quando a tranquilidade da enfermidade vai trazer livremente novamente os nossos relacionamentos humanos. Enfim, a gente tem muito a aprender no presente momento da nossa vida. Então, a angústia, quando a gente guarda essas angústias no coração, a gente não tem paz. A gente não vive em paz, a gente nem dorme bem direito. A gente parece que tem um sono muito pequeno e um cansaço muito grande. E você vive batendo cabeça aqui e ali, e a sua ideia vive a 1000 por hora. E você não traz paz interior. E Jesus, a primeira coisa que ele desejou aos discípulos assustados, a paz. Então ele quer dizer que não é só as portas da casa que estavam trancadas onde eles estavam, é a porta do coração. Essa porta a gente fecha e tem dificuldade de abrir. Quantas vezes você se fecha num sofrimento que você teve na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, e quanto sofrimento na sua idade adulta você tem para se desfazer dele. Você vive sempre se acusando, se machucando, sentimento de culpa, sentimento de inferioridade, sentimento de depressão, sentimento de angústia, sentimento de choro, sentimento de desespero. E como é difícil abrir a porta que se fechou, onde você passou pelo sofrimento da paz. E só a paz cura. Só o amor cura uma dor, só a paz cura um conflito interior, só a paz cura uma angústia diante de qualquer conflito guardado no coração. Então Jesus está oferecendo a paz. Ele disse para os discípulos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Somente a paz dele vai sendo o remédio das nossas enfermidades interiores. Até breve, voltamos com o nosso programa.
Pensou em materiais elétricos? Venha para Elétrica Zata. São mais de 20 mil itens para a instalação elétrica que você precisa. Elaboramos projetos elétricos, laudos técnicos e tiramos suas dúvidas no andamento de sua obra, tanto residencial, predial ou industrial. Aqui você encontra produtos de qualidade, cabos normatizados com o preço que cabe no seu bolso, atendimento personalizado, crediário facilitado e entrega própria. Elétrica Zata. Qualidade comprovada. Satisfação garantida. Rua Paris 190 em Toupava Norte, Blumenau. Telefone 47 3323 2888. Elétrica Zata. Blumenau. Aproveite os momentos em casa para aprender uma nova habilidade. Na Silmac, você encontra máquinas de costura portáteis em até 12 vezes direto no site. HSM 2212 em até 12 vezes de R$ 75,20. HSM 2721 em até 12 vezes de R$ 81,58. HSM 2722 em até 12 vezes de R$ 90,64. Acesse o site loja.silmac.com.br. Queridos telespectadores da TV Galega, voltamos com a nossa programação e o nosso momento de espiritualidade. E ainda refletindo um pouco sobre os medos dos discípulos. E sabem por que eles estavam com medos? Porque eles não queriam padecer igual ao Mestre. Jesus foi, eu disse no início, o amor foi condenado, julgado e executado na cruz. Ele sendo, como diz a palavra de Deus, justo, morreu pelos injustos. Ele santo, morreu pelos pecadores. Portanto, o medo dos discípulos, porque eles na sua consciência sabiam o que tinham feito com o Mestre. O Judas traiu e vendeu por 30 moedas de prata. Não estava mais aqui com o grupo. Pedro renegou ali quando Jesus foi preso naquela noite na casa de Caifás, conforme o Evangelho de Lucas. Pedro disse: eu não conheço esse homem. Quando uma mulher do grupo dos soldados disse: você não é um dos discípulos desse homem? E ele: eu não conheço esse homem, nunca estive com ele. E o galo cantou, conforme Jesus já tinha predito para Pedro. A negação de Pedro é também a nossa negação. Quantas vezes você nega a sua consciência, querendo justificar uma mentira, querendo justificar uma falsidade, querendo justificar uma enganação, querendo justificar uma usurpação, querendo justificar uma corrupção? Você justifica, vivendo uma mentira como se fosse uma verdade, para justificar um erro, uma culpa, um desvio de consciência. Então, como Pedro, nós também temos as nossas culpas. Tomé duvidou. E os discípulos, como diz os evangelhos, só ficaram as mulheres na cruz, Maria, a sua mãe, as mulheres e o discípulo João. Os outros deram no pé, abandonaram o Mestre. Todos ficaram com medo daquele sacrifício que o Mestre estava sofrendo, que eles também pudessem sofrer e pagarem com a sua própria carne. E pagaram depois, porque o único discípulo que não morreu tirado a vida foi João. Os outros todos foram executados, todos foram martirizados por causa do Senhor. Mas depois dessa ressurreição que o Senhor alimentou espiritualmente na vida dos discípulos. Somente converte-se quem encontra-se com o Senhor, quem se deixa ser encontrado com o Senhor.
E por isso às vezes a gente fala tanto em amor cristão, é preciso amar, é preciso amar, é preciso amar, mas na verdade a gente conhece muito pouco do amor verdadeiro. Se você quer aprender a amar, precisa olhar primeiro para Jesus crucificado. Ele nos amou até o fim. Esse é um amor verdadeiro, visível, sincero, honesto, profundo. E por isso Jesus diz: vinde a mim, vamos a Ele para aprender dele este amor único, verdadeiro e que salva, e que é remédio para a tua vida, para a minha vida e para a vida de toda a humanidade, e para a salvação do mundo, nosso planeta Terra, que é a nossa casa comum. Sem amor não se salva ninguém, sem amor a humanidade padece. E para este amor é preciso conversão, transformação da vida de cada indivíduo, de cada homem e mulher que vive nesse planeta, nesta casa comum, para transformar a nossa realidade humana. Deixe o amor de Cristo transformar a sua e a minha vida. Para isso, diariamente um encontro com Ele, dizendo: Senhor, eu quero aprender de Ti e do Teu coração. Eu quero olhar para Ti e amar e mergulhar a minha vida no Teu amor para amar, perdoar, reconciliar e viver a minha vida diante da Tua verdade e diante do Teu amor eterno. Por isso, amado povo de Deus e telespectador da TV Galega, receba a bênção para a tua semana, a bênção para a tua vida, para a tua família, através dessa bênção, vivendo este amor de Cristo que nos cura e nos salva e nos transforma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção do Senhor e a paz do Senhor ressuscitado esteja no seu coração, na sua alma e na sua mente, e conceda paz, saúde e proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e fique com Deus. Apoio Silmac. Se tem moda, tem Silmac. Segalas Alimentos. Elétrica Zata. Qualidade comprovada, satisfação garantida.